você divide os capítulos do seu livro? Você pensa sobre, você só escreve, ou você segue regras que muitas pessoas vêm aqui nas redes sociais para declamar sobre a divisão de capítulos? A verdade é que não existe uma regra pré-estabelecida dentro da escrita criativa quanto à divisão de capítulos. Não existe o certo e o errado propriamente dito. Mas existem alguns sensos comuns, existem alguns consensos em relação ao que é ruim, vamos dizer assim. Primeiro, o capítulo ele precisa ter início, meio e fim. Não é legal que você se estenda muito em relação a algum assunto dentro do capítulo, ou que você se estenda um mesmo assunto em vários capítulos. É importante que o capítulo ele seja coeso. Então ele precisa ter um início, um meio e um fim claro, vamos dizer. Em segundo, é interessante que o capítulo ele não tenha muitas cenas, senão ele pode ficar muito longo e cansativo. E não é longo no sentido de ter muitas páginas, mas longo no sentido de se estender. Ter muitas cenas traz a impressão de que este capítulo ele não acaba nunca, sabe? O leitor ele não vai ter exatamente essa sensação de que ele está avançando na história, porque inicia uma cena, vai pra outra cena, e vai pra outra cena, e termina a cena, inicia outra cena, e fica aquela impressão de, meu Deus, esse capítulo não acaba. Só que tem tantas cenas neste capítulo que parece que a história não está avançando. Por isso é interessante que não tenha muitas cenas no mesmo capítulo. Ai, quantas cenas. Tem gente que fala números aí de cenas. Como eu disse, não existe o certo e errado, não existe uma regra pré-estabelecida. Então, de acordo com o tema da sua história, de acordo com o seu próprio enredo, você vai olhar aí e você vai saber dizer mais ou menos quantas cenas ali tá boa no capítulo. Às vezes, 3 cenas, 4 cenas já é o suficiente por capítulo. Ou às vezes, dependendo da história, dá para estender mais e colocar mais cenas em cada capítulo. E em terceiro, eu gosto muito de aconselhar os leitores que eu faço leitura crítica, ou que me pedem conselhos, a dividir os capítulos por assunto e função. Por exemplo, o primeiro capítulo vai ser o capítulo de apresentação da protagonista. Então, neste capítulo, vai ter cenas específicas apenas com a função de apresentar essa personagem. O segundo capítulo, ele vai ter a função de apresentar o conflito. Então, as cenas desse capítulo vão ser cenas pensadas e separadas, organizadas justamente para trazer esse conflito. Ou por assunto, por exemplo, às vezes lá pelo meio do livro, tem uma sucessão de cenas, de acontecimentos. Como você faria essa divisão de capítulos? Eu vou dar um exemplo aqui, X. A gente está num momento do livro em que a personagem está conhecendo a família do namorado. Então, em um capítulo, o assunto é a chegada dela. Em outro capítulo, o assunto é uma discussão que existe entre ela e a sogra. Dentro dessa discussão podem ter vários assuntos rolando. Então, essa discussão ela talvez possa ser até mesmo dividida em mais de um capítulo, sempre pensando em deixar um gancho no final do capítulo para o próximo. A verdade é que no quesito divisão de capítulos, é você, autor, que vai ter que tomar essa decisão. Um conselho que eu realmente dou é sempre pensar em coesão. É sempre pensar em dividir esses capítulos de uma forma que eles estejam coesos. Sempre deixe um gancho. Não precisa ser um gancho super chamativo, super óbvio, mas é interessante deixar sempre um gancho no final do capítulo para deixar o leitor com vontade de continuar essa leitura e ir pro próximo, depois pro próximo, depois pro próximo, até o fim do livro. E sempre pense na função, sempre pense o que este capítulo está contando. Mas se você ainda tiver muitas dúvidas se a divisão dos seus capítulos estão boas, bem como outras questões em relação à escrita, ao texto e à narrativa,